Ler não é fácil. Nesse vídeo eu vou falar sobre as dificuldades que todos nós enfrentamos, tanto leitores iniciantes quanto os leitores mais experientes. É claro que alguns dos obstáculos que nós enfrentamos são próprios do ato de ler, mas tem muitos obstáculos que nós mesmos criamos. Então eu vou comentar um pouquinho aqui nesse vídeo, porque ler de verdade exige concentração, disciplina, tempo, fora que cada livro e cada autor pedem um entendimento diferente, e os diversos gêneros que existem também exigem de nós coisas diferentes. Por mais que você já tenha o hábito da leitura consolidado, é uma atividade que não cai na rotina, você precisa sempre estar atento. Mas calma, eu não vim aqui falar mal da leitura, ler é maravilhoso, sim, eu amo ler, mas é desafiador também. Nesse vídeo eu vou falar de alguns obstáculos que nós encontramos no meio da jornada, ou seja, faz parte da nossa vida de leitor. Só que termina travando algumas pessoas e distanciando elas dos livros. E o primeiro obstáculo que eu vou falar aqui, ele é próprio da atividade, ele atinge todo mundo. A falta de foco e de concentração. Vamos ser sinceros, não é mais fácil você ficar ali rolando aqueles feeds infinitos das redes sociais, mas isso, além de nos deixar mais burro, leva embora a nossa capacidade de concentração. E eu não tô falando aqui só concentração na leitura, não, concentração em qualquer atividade. Com a falta de concentração é impossível conseguir entender alguma coisa. E aí, se você não consegue entender o que você tá lendo, logo você se sente um analfabeto funcional. É um termo muito batido, usado para vender cursos. Aí você compra o curso, faz 1000 aulas e depois das 1000 aulas você continua sendo um analfabeto funcional. Porque você não adquire a concentração assistindo aulas, é praticando aquela atividade com consistência, no nosso caso aqui a leitura. Se você não praticar, você nunca vai conseguir se concentrar em algo. Então esse termo analfabetismo funcional acho que já ficou bem batido aí. Já entendemos que não é comprando cursos que nós vamos ter a capacidade de concentração, é praticando a leitura. Mas isso termina travando muitas pessoas, porque elas pensam, se eu não consigo entender, eu nunca vou ser capaz de entender. Então, se você não está conseguindo se concentrar, você não é analfabeto funcional. Tirei isso da sua cabeça. A prática e a consistência é fundamental para você conseguir a concentração e o entendimento da leitura. Você tem que ser firme. Se é algo que você realmente quer, pratique todos os dias e você vai ver que o seu entendimento vai melhorar muito e a sua concentração vai voltar. Mas outra coisa que também não adianta você ler e continuar ali rolando os feeds infinitos. Não, diminua o tempo nas redes sociais, dedique mais tempo à leitura. Comece por pouco, 10 minutos que seja por dia, mas diminua uma coisa que está te prejudicando, que você sabe que é prejudicial. É mais fácil? Sim, mas é muito prejudicial. E dedique esse tempo à leitura. Como eu falei, a leitura ela é como um exercício, é uma atividade que se aprimora com a prática diária. Todos nós somos capazes e por ser uma atividade, ela precisa ser ativa. Ela necessita da nossa interação. Pensar no que ler, refletir, questionar. Assim como a prática constante de um exercício físico, por exemplo, ele torna-se um hábito, se nós praticarmos constantemente a leitura, vai se tornar um hábito também. E para isso precisa de constância e disciplina. Com essa prática adquirida e renovada todos os dias ali, a nossa capacidade de concentração volta, o entendimento vai ficando mais fácil a cada dia e uma das maiores barreiras, um dos maiores obstáculos da leitura será vencido. O segundo obstáculo aqui, ele pode ser uma ferramenta muito útil para algumas pessoas ou a pedra de tropeço de muitas outras pessoas, que é as anotações, as marcações. O ato de marcar, grifar, sublinhar, anotar ali nas margens do livro ou num caderno, ela é uma ferramenta, assim, eu mesma faço uso dessa ferramenta, que tem me ajudado muito na concentração ali, tornar a minha leitura ativa, me ajuda no entendimento. Hoje em dia existem muitos métodos de anotações, marcações, código de cores, marca-textos dos mais variados, uma infinidade de flags. E isso, para algumas pessoas, não passa de mais uma distração. Mas cada leitor é diferente. Eu, por exemplo, faço uso dessas ferramentas porque me ajuda na concentração. O ato de escrever no livro, de anotar, de grifar, me deixa plantada ali na página, atenta aos detalhes mesmo. Isso me serviu no começo, quando eu comecei a ler. Eu não marcava, eu tenho livros aqui que tá assim intactos, sem nenhum grifo. Eu achava um pecado riscar um livro. Só que depois eu peguei um livro, experimentei, anotar ali, e eu vi que ficou muito mais fácil o entendimento, porque eu estava participando daquela leitura. Eu uso flags coloridas para destacar um tema específico ali dentro dos livros, seja de ficção ou de não ficção. Isso para mim é uma ferramenta útil, mas eu entendo também que para muita gente isso é desnecessário. Então, como eu falei, cada leitura é diferente, cada leitura é único, você tem que ver as suas necessidades e analisar se isso realmente faz diferença para você, se isso te ajuda. Caso isso não faça diferença para você, melhor.
porque é menos tempo e dinheiro gasto com coisa que não agrega. Desprenda disso, você não precisa ter aquele livro todo marcado que a gente vê no Instagram. Eu mesmo tenho livros aqui que tá todo coloridinho com aquelas flags. Só que para mim, se essa ferramenta um dia deixar de ser útil, eu simplesmente vou deixar de lado. Não vou ficar perdendo tempo e gastando dinheiro comprando coisas ali só para enfeitar um livro. Eu não usava esses métodos de anotações antes, mas quando eu experimentei, eu vi que me ajudou bastante, então eu faço uso. O dia que eu ver que não tá fazendo mais diferença, vai ser melhor ainda. O terceiro obstáculo aqui, seguindo na mesma linha, é o ambiente perfeito. Como nós vemos no Instagram, né? Um local belíssimo, luzes, velas, umas estantes perfeitas. E confessamos, isso é um sonho, né? Mas nós devemos ser realistas. Comece com um livro que você tem no local onde você pode ler no tempo que você tem disponível, porque a impressão que dá é que as pessoas, né, das redes sociais, elas leem por horas e horas. Não duvido que tenha gente que realmente faça isso, mas essa condição não condiz com a realidade da maioria das pessoas. Defina metas pequenas de páginas ou de tempo que você tem disponível no seu dia. Não deixe que a falta, né, das condições de ter um ambiente perfeito seja um empecilho para sua leitura. Até porque o momento perfeito não existe. Se fosse assim, eu nunca teria conseguido adquirir o hábito da leitura. Eu tenho 3 filhos e as demandas da casa. Tem dia que eu consigo ler por mais de 1 hora, tem dia que eu consigo ler 10 minutos, tem dia que eu não consigo ler nada. Os dias que eu consigo ler mais de 1 hora, na maioria das vezes, são quando eles estão na escola. 2 deles estudam no período da manhã, um é período integral. Então, quando eu mando eles para a escola, eu dou uma organizada aqui na casa e sento para ler um pouco. Então, esses dias de semana, sempre quando eles estão na escola, que eu consigo ler um pouco mais. Tem dias que eu consigo ler no Kindle, tem dias que eu não consigo. Às vezes eu sento no momento de leitura deles também, vou lendo. E a gente tem que se adaptar também ao nosso ambiente, porque às vezes o tempo que eu tenho é o tempo que eles estão brincando, correndo em volta, fazendo barulho, e a gente tem que adaptar esse hábito na nossa realidade. Não ficar pensando, eu não tenho o ambiente perfeito, eu não tenho o tempo disponível que eu gostaria, então não vou ler. Não, você pode ler 10 minutos que seja por dia, comece pequeno. E eu te garanto que vai ser o suficiente para você adquirir o hábito da leitura. Então, que a falta do momento perfeito, do ambiente perfeito, não seja mais um obstáculo na sua vida de leitura. O quarto obstáculo, as listas infinitas. Isso gera muita ansiedade quando você se dá conta o tanto de livro que você ainda tem para ler. Primeiro, não vamos ter tempo para ler todos os livros que a gente gostaria. Segundo, não se tem dinheiro para comprar todos os livros que a gente gostaria. Isso eu falo por mim. Se bem que a falta de dinheiro hoje em dia não é uma desculpa, porque a gente tem muitas opções, né, em e-books, o Kindle. Quem não tem o aparelho do Kindle pode ler pelo celular. Eu, antes de ter o Kindle, que eu ganhei de presente do meu irmão, eu lia no celular e eu li muitos livros pelo celular. Então, a falta de dinheiro hoje em dia não é uma desculpa. Mas as listas geram sim uma certa ansiedade. Para algumas pessoas isso se torna uma trava. Eu mesma já dediquei tempos e tempos olhando, pesquisando na Amazon ou em sebos online, uma certa edição que eu vi numa determinada lista, ao invés de dedicar esse tempo em ler livros que eu já tinha aqui em casa. Eu gosto sim de listas, das indicações das pessoas que eu acompanho, tanto no YouTube quanto lá no Instagram, mas para ter um norte, ter uma noção dos grandes clássicos. Eu, por exemplo, eu sigo 2 listas, eu não sigo à risca. A lista que está aqui neste livro, Literatura que todo católico deve saber, do Joseph Pearce. Aqui ele tem indicações de 100 livros que todo católico deveria conhecer. Tem mais de 100 livros, porque no decorrer do livro aqui ele vai citando muitos outros escritores e livros também. Só que essa lista aqui, a maioria dos livros não foram traduzidos para o português ainda. Então, e alguns que foram traduzidos, eles já foram, não tem mais edição disponível, estão esgotados. A outra lista que eu sigo também é a lista do professor José Monir Nasser, só que eu não sigo à risca. São 100 livros clássicos e eu só uso aquela lista ali para ter um norte, um conhecimento, porque nem todos os livros que estão ali são do meu interesse. Então a lista deve ser para isso mesmo, para você ter um norte, porque a leitura mesmo deve ser de acordo com o seu gosto pessoal. Porque, para ser sincera, às vezes eu não sigo nem as listas que eu mesma crio. Imagina a lista dos outros. Você pode usar as listas e esses vídeos de indicações que eu mesma faço aqui no YouTube, no Instagram, de outros criadores de conteúdo também, para você ter conhecimento de um determinado autor, de um
tema específico que você queira ler sobre, mas não precisa seguir à risca. E se você não tem aquele livro, ele está esgotado, tá tudo bem. Dê prioridade aos livros que você já tem em casa. Veja o que de fato te interessa e você mesmo pode criar as suas listas ali de acordo com os seus interesses e priorizando o que você já tem aí na sua estante. O quinto obstáculo é a obrigação e a culpa. Se sentir na obrigação de ler determinado livro, a consequência disso é a culpa quando você não consegue cumprir, e isso mais uma vez sabota a leitura. Eu vou falar aqui alguns motivos que as pessoas se sentem na obrigação, né? Muitos se sentem na obrigação de gostar de um livro porque a maioria gostou daquele livro. Tem gente que tem vergonha de não ter lido um determinado livro ou se sente na obrigação de ler aquele livro ali porque alguém indicou, alguém falou, a pessoa se sente obrigada, mesmo que aquele assunto não interessa. Mas aquele título ali que o fulano falou, eu tenho a obrigação de ler. Ou se sentir na obrigação de ler porque fulanos estão lendo aquele livro. Sabe, um determinado grupo tá lendo o livro ali, tá todo mundo postando aquele livrinho bonitinho ali, aí você se sente na obrigação de ler aquele livro também. A obrigação de ler algo é diferente de se sentir influenciado em ler algo. A influência é quando você se interessa pelo assunto que aquele livro traz. E na obrigação é só porque tá todo mundo lendo, não sei nem do que se trata aquele livro, mas eu quero ler também, eu vou ler porque, né, o pessoal todo tá lendo. Isso aí é sempre mais um obstáculo. Por quê? Porque depois você vai se sentir na obrigação de ficar se arrastando em uma leitura enfadonha, ou até mesmo um livro que você não consegue entender, então você vai se sentir na obrigação de terminar aquela leitura que você iniciou. E tem umas pessoas também que se sentem na obrigação de ler uma quantidade X de livros por mês ou por ano. Prezam mais pela quantidade de livros lidos do que a qualidade da leitura que se faz. E tudo isso, quando é levado ao pé da letra, quando você não consegue cumprir, gera frustração e desânimo. Você mesmo impôs uma obrigação e aí você não dá conta e fica frustrado e fica desanimado. Por exemplo, tem gente que faz umas listas assim, sei lá, 100 livros por ano. Aí tá perto do ano acabar, não conseguiu atingir a meta, tá longe ainda e começa a entulhar leituras ali, lê às pressas, sabe, mas porque está se sentindo na obrigação de ler, atingir e cumprir aquela meta que você mesma fez, aquela obrigação que você mesmo se impôs. Então, isso tudo é um obstáculo. Por quê? Porque você vai dedicar tempo àquelas leituras, mas você não vai entender nada, vai ler com pressa. Ou seja, isso mais atrapalha do que ajuda. Mais uma vez, você é livre para ler o que quiser, no seu ritmo e no seu tempo de entendimento. Você não entendeu uma coisa? Volta, releia. Leia quantas vezes for necessário. Leia devagar, não crie altas expectativas. Gostou de um livro, sentiu vontade de reler ele? Releia, não é perca de tempo. Releitura, muito pelo contrário. É o aprimoramento da leitura. Enfim, seja você mesmo, leia o que te interessa. Não crie obrigações desnecessárias para você. O sexto obstáculo, as traduções. Fato é, não existe tradução perfeita. Eu mesma não tenho tempo nem dinheiro, né, para ter as traduções, as mais diversas traduções de um clássico que eu quero ler, para só assim saber qual que é a tradução que mais se aproxima do original. Até porque não tem como eu saber qual é a tradução que se aproxima do original, porque eu nem leio no original. Eu falo por mim, leio em português, eu não leio em outra língua. Tem gente que lê, que consegue ler em outras línguas, ótimo. Mas acredito que nem todas as línguas também, russo, alemão, então não tem como saber qual é a melhor tradução de todos os clássicos. A gente tem que agradecer as traduções, ainda bem que grandes clássicos da literatura alemã são traduzidos para o português, grandes clássicos da literatura russa são traduzidos para o português. Caso contrário, seria bem difícil nós conseguirmos ler na língua original. É claro que uma boa tradução é outra coisa e pode sim fazer a diferença. Se você tem a oportunidade de ter a melhor tradução do mercado, ótimo, mas que isso não se torne um empecilho para você ler um livro, que você não deixe de ler por causa disso. Às vezes eu vejo que tem gente que está esperando a tradução perfeita ser lançada por uma determinada editora para assim poder ler o livro. Às vezes a pessoa até tem uma edição do livro em casa, mas porque não é uma tradução tão recomendada assim, ela fica esperando ou ter o dinheiro para comprar a tradução perfeita ou a tradução perfeita ser lançada. E, gente, tradução perfeita não existe. Então, que essa pira das traduções não seja empecilho para você ler um livro. Eu fui pegar ali para mostrar para vocês. Eu li Crime e Castigo nesta edição aqui. Eu não sei quem traduziu, aqui não tem o nome do tradutor. Se eu não me engano, Madame Bovary do Gustave Flaubert, na edição da Círculo do livro também, não tem o nome do tradutor. Eu não sei se a página foi arrancada ou se não tem mesmo. E eu li
conseguir compreender, é claro que eu preciso de uma releitura, mas quando eu tiver a oportunidade de ter Crime e Castigo aqui na estante, agora eu tenho aquela edição da editora 34, eu pretendo reler por ela, mas sei lá quantos anos atrás, 7, 8 anos atrás, quando eu tive a oportunidade de comprar esse livro aqui num sebo, eu fui ler, eu não me preocupei quem era o tradutor, eu queria saber o que estava dizendo o livro ali. Se eu fosse nessa onda de tradução perfeita, talvez eu não teria lido Crime e Castigo ou muitos outros livros que eu li aí também. Eu acredito sim que faz a diferença, como eu já falei, e que é algo que as pessoas devem sim se importar, mas eu acho que não deve ser um obstáculo principalmente para quem está começando. É claro que quando você for escolher ler um livro que você sabe que ele é mais difícil, aí sim você se preocupa em pesquisar uma traduçãozinha um pouco melhor, mas mais uma vez que isso não se torne uma barreira para você de fato ler o livro, porque às vezes você tem o livro na sua casa, mas às vezes você nem experimentou tentar ler por aquela tradução que você tem ali. E aí já fica pesquisando outra tradução. Isso tudo se torna uma trava. Então, traduções são importantes, mas isso não pode tornar uma barreira que impeça você de ler um determinado livro. Enfim, todos nós enfrentamos desafios diariamente. O importante é não desistir. Persista. Nossa caminhada, nossa jornada de leitor deve ser devagar e sempre. Eu espero ter ajudado. Até o próximo vídeo. Tchau.